Oi, tudo bem? Hoje vamos continuar falando sobre as finalidades do deserto. Quais são as finalidades do deserto que nós já passamos, estamos passando ou ainda vamos passar? Uma das coisas que nós vimos é que o deserto é um lugar mesmo de preparação. Nos prepara, vem para fora a nossa verdadeira identidade nesse lugar, nesse deserto, para que a gente consiga sustentar tudo aquilo que Deus já preparou para a gente nessa terra prometida. E aqui nós vimos que realmente o deserto é um lugar de matar a nossa carne, a nossa autossuficiência, o nosso jeito de fazermos as coisas sem Deus. Aqui a nossa independência morre e aqui nós vamos começar a andar na dependência de Deus, sobre as palavras de Deus. Então, pensando um pouco sobre isso, se nós estudarmos mesmo lá no original qual é o significado da palavra deserto, a primeira é essa, muito óbvio. É um lugar seco, árido, com escassez de água. Aqui então o que nós percebemos? Que é um lugar onde a vida ela não é feita realmente para existir, para sobreviver ali. Então, a nossa carne vai morrer. Mas uma coisa que me chamou muita atenção enquanto eu estava lendo e estudando sobre deserto é que o outro significado dessa palavra deserto, acredite ou não, é boca, órgão que fala. Gente, e aí eu quero começar com vocês com uma frase. Lembre-se de uma coisa. O nosso tempo de deserto, o seu tempo de deserto e o meu tempo de deserto vai depender do que sai da nossa boca. Eu vou repetir. O seu tempo de deserto vai depender do que sai da sua boca. Aqui tem muita coisa para falar, minha cabeça está explodindo aqui. Porque quando a gente para pensar no poder criativo da palavra, assim como Deus é, nós somos. E uma das características que Deus nos deu é o poder criativo da palavra. Porque Deus criou todas as coisas através do verbo, e o verbo é Cristo. E o verbo, ele tá aqui, ó, ele tá esperando para ser materializado na sua boca. É como se a sua boca ela fosse um útero. Ela vai gerar vida ou vai gerar morte. Provérbios fala muito sobre isso. E aqui, quando nós olhamos a história do povo de Israel, que é o reflexo, é a nossa história muitas vezes, né? O que nós percebemos? Tem uma história que ela é crítica ali nessa travessia do Egito para a Terra Prometida. E essa história, ela está lá em Números 13, que é a história dos espias, os 12 espias. Eu não vou ler aqui, eu não vou me entrar em detalhes, mas eu quero pegar a parte central dessa história. O que acontece? Eles vão até lá para espiar a terra. E aqui fica a primeira questão. O problema não é muitas vezes nós irmos espiar a terra. Uma coisa que chama atenção é que o povo aqui, ainda imaturo, na sua maioria, ainda precisava de provas concretas, ou seja, eu preciso ver para crer. Aqui fica ainda aquela sensação de que a palavra de Deus não é suficiente. Eu preciso enxergar, eu preciso constatar, eu preciso ter certeza para daí então eu me movimentar. Porque essa história dos espias, ela me fez pensar se fosse eu. Se Deus tivesse me dado um microfone, se Moisés ali tivesse me dado um microfone, e se eu fosse uma representante de uma das tribos, o que a minha boca estaria cheia? O que eu falaria? Qual seria o meu relatório? E, gente, esse dia me deu um peso assim no coração, porque uma das coisas que nós devemos fazer nesse tempo de deserto é pedir para que Deus mude a nossa visão. O deserto, ele é o trajeto escolhido por Deus para que a gente viva tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que Ele sonhou, tudo aquilo que você sonhou. Então, às vezes, nós queremos sair do Egito, desse ponto A, e ir para a Terra Prometida, esse ponto B. O trajeto que liga um lugar ao outro é o deserto. Então, o deserto que muitas vezes nós reclamamos é o lugar de preparação, para que a gente consiga chegar no ponto B, na Terra Prometida, e sustentar tudo aquilo que Deus tem para nós. E essa história dos espias, ela me faz lembrar o seguinte: enquanto a nossa
carne não morrer, nós não vamos conseguir entrar na Terra Prometida. Porque o que é triste aqui? Quando os espias vão lá e trazem o relatório, 10 deles vão trazer o relatório baseados na sua carnalidade, na sua vulnerabilidade, nos seus medos. O problema nem foi tanto espiar a terra, mas não confiar o suficiente na palavra de Deus. E aqui o relatório da carne desses 10 espias foi esse. Foi dar mais ênfase, eles focaram mais nas dificuldades, nos gigantes, nos possíveis problemas do que na palavra de Deus. E aqui fica realmente essa lição. Quando nós passamos pelo deserto, ele tem que matar a nossa carnalidade. No deserto, nós vamos aprender a nos movimentar, não mais por sentimentos, mas por direcionamento. Eu vou aprender no deserto a não me movimentar mais por emoções, mas por direções, por provisões de Deus. E aqui, o mais triste é que no final desse relatório, nós percebemos que depois disso, eles têm que voltar para o deserto e andaram por mais 40 anos. Então nós percebemos claramente, o problema não é que Deus não nos dá uma promessa, uma direção, é que a nossa carne, a nossa carnalidade, ela grita, ela quer evidências, ela reclama, ela murmura, ela desconfia de Deus, ela quer voltar ao Egito, ela quer voltar ao passado, aquilo que é seguro, e é nesse ponto, é aqui que a gente se perde. Por quê? Porque nós queremos fazer as coisas da maneira antiga, com o velho homem. E o deserto é o lugar de a gente tirar essas vestes do passado de escravidão e sermos revestidos com as vestes de filhos de Deus. Aqui, 2 espias, eles se movem, eles dão um relatório vestidos com a autoridade de Deus. Eles começam a dar o relatório baseados onde Deus estava. Uma das coisas que o deserto vai fazer realmente é a gente encher a nossa boca com nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Nós vamos aprender no deserto que a gente não tem que mais falar do problema, mas nós vamos falar com o problema a partir da Bíblia. Aqueles 2 espias, Josué e Caleb, eles conseguiram se apoiar nas palavras de Deus, ou seja, a palavra de Deus se materializou para eles. E a minha oração é para que eu e você, a gente se posicione na palavra de Deus, porque a partir do momento que nós estamos baseados, posicionados na palavra de Deus, nós estamos onde Deus está, nós vemos o que Deus vê, nós falamos o que Deus fala, nós ouvimos o que Deus ouve, nós sentimos o que Deus sente e nós agimos como Deus age. Então, não se alimente mais das palavras de medo, de intimidação do inimigo, se posicione na palavra de Deus e posicionado nesse lugar, Deus vai te dar uma visão nova sobre o deserto, sobre problemas, sobre limitações, porque você vai entender que a promessa de Deus, ela não é baseada na sua limitação, na sua força, na sua capacidade, mas é baseada na fidelidade, no amor de Deus. Então que a partir de hoje, a gente não se mova mais como gafanhotos, a gente não se movimente mais pela orfandade, mas que a gente possa se movimentar pela paternidade, pelo amor, pela fidelidade do nosso Deus. É isso que eu oro, é isso que eu declaro sobre a sua vida. Que os seus olhos se abram, que os meus olhos se abram, para que a gente consiga dar mais crédito, para que a gente foque tanto em Deus, que a gente não acredite em nada além das palavras de Deus. E que a minha e que a sua boca possam estar cheias dessa palavra. Que a gente abra a palavra de Deus e se alimente com o maná que cai pra gente todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.